O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, enalteceu o padrinho político e disse que não era ninguém antes dele. Meu amigo Bolsonaro, você não é mais um CPF, você não é mais uma pessoa, você representa um movimento, você representa todos eles que aprenderam, que descobriram que vale a pena brigar pela família, que vale a pena brigar pela pátria, que vale a pena brigar pela liberdade. Você nos ensinou valores, você nos mostrou o caminho, e por isso, nesse dia, a única coisa que a gente pode dizer é muito obrigado, Bolsonaro. Que Deus te abençoe, nós sempre estaremos juntos. Ao contrário do que o próprio Jair Bolsonaro evitou, o pastor Silas Malafaia criticou o Supremo Tribunal Federal e sugeriu que Lula sabia dos atos de 8 de janeiro. Porque Lula saiu às pressas de Brasília e foi para Araraquara. A enchente em Araraquara foi dia 28 de dezembro. 10 dias antes, ele foi avisado que ia ter baderna? Outra pergunta: cadê os vídeos gravados pelas câmeras do governo? Cadê eles? Cadê os vídeos que estão em posse de Alexandre de Moraes? O povo tem que saber quem está por trás dessa safadeza e daquela baderna. Para o cientista político e colunista da Band News FM, Fernando Schiller, o apoio da população que foi à Avenida Paulista é uma vitória para Bolsonaro depois de um ano em que ele esteve acuado. O presidente Bolsonaro percebe o seguinte: naquele terreno jurídico ali do Supremo, o caminho, não existe esse caminho. Mesmo que numa hipótese, na minha visão muito remota, o Congresso votasse algo nessa direção, por que o Supremo não derrubaria? Por que o Supremo não derrubaria? Como derrubou tantas decisões. Então, eu acho muito difícil. Eu acho que foi sabe aquela, lança uma isca, vamos ver se cola, se colar, colou, bem ou mal uma bandeira que a oposição vai ter no Congresso, dá umas boas manchetes de jornal aí e tal, mas acho que efetividade política, muito difícil. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o ato em apoio a Bolsonaro reuniu cerca de 750 mil pessoas na Avenida Paulista, isso a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo do governo estadual, lembrando o governador Tarcísio de Freitas estava neste palanque. A USP fala em 185 mil pessoas, tem essa divergência de números, como em toda e qualquer manifestação acaba acontecendo, o que é um fato, quando você observa a imagem aérea, são 4 quarteirões da Paulista completamente tomados, outros 2 parcialmente tomados, mas praticamente 6 quarteirões ali da Avenida Paulista com apoiadores do presidente, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só rapidamente, porque eu estava lendo alguns textos de juristas, jornalistas especializados em poder judiciário sobre as falas de Bolsonaro nesse palanque, e há 2 deslizes sendo apontados na fala de Bolsonaro. Por exemplo, a jornalista Carol Brígido escreveu esse texto no UOL, está lá à disposição de quem quiser ler, mas outros juristas também escreveram sobre. 1 e 2 deslizes que podem ter implicações na justiça. Um deles, aquele que a gente ouviu primeiro, em que Bolsonaro admite publicamente a existência da minuta do golpe, embora ele diminua a importância desse documento, mas ele admite publicamente, já que prestou um depoimento em que ficou em silêncio, em que não falou, dessa vez falou publicamente e falou da existência da minuta do golpe. Esse é um aspecto. E o outro aspecto é aquele que pode ter implicações na justiça eleitoral, na verdade, porque ele fala em dado momento, em 2024 temos eleições municipais, vamos caprichar no voto para vereadores e para prefeitos, numa convocação ali a direcionar determinados votos. Então, há um entendimento também de uma possibilidade de implicações de propaganda política antecipada, o que é proibido pela Justiça Eleitoral. Mas isso a gente vai ter de acompanhar os desdobramentos se de fato essas 2 falas vão ter peso na Justiça. Sobre a minuta do golpe, Bolsonaro, na primeira fala, se a gente puder ouvir novamente, Carla, mas não precisa ser inteira não, tá? O teaser Bolsonaro, o golpe maior. Pode ser a partir de uns 20 segundos pra frente. É a segunda? Não, é um vídeo. Ah, é um vídeo. Então, Tiaguinho, é contigo. Ele descreve ali qual é o andamento jurídico / institucional de uma minuta do golpe que seja eventualmente decretada pelo presidente. Se a gente puder acompanhar novamente. Da santa paciência
golpe usando a Constituição. Deixo claro que estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não! Apesar de não ser golpe, o estado de sítio não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de estado de sítio. O segundo passo do decreto de estado de sítio, após o presidente ouvir os conselhos, ele manda uma proposta para o parlamento. Tá ótimo, é isso. Essa é a tramitação. Sim, alguém foi lá e escreveu para o Bolsonaro qual seria a tramitação de uma minuta decretada por ele de estado de sítio. É verdade, isso está previsto na Constituição, mas está previsto na Constituição mediante alguns elementos que se façam presentes. São eles, de acordo com o texto aqui da lei brasileira. Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, ou seja, já precisaria haver um estado de defesa decretado, o que não era o caso. Ou a declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Algum desses elementos estava dado? Nenhum deles. Não estávamos perto de nenhum deles. Alguém poderá argumentar que havia uma grave comoção de repercussão nacional que se fazia presente por meio daquelas manifestações daqueles idiotas em frente aos QGs do Exército. Não. Uma parcela da população triste e inconformada com o resultado das eleições não significa uma grave comoção nacional ou de repercussão nacional. Muito menos um presidente que não se conforma de ter perdido uma eleição limpa, espalhando aos seus seguidores que a eleição foi fraudada sem apresentar nenhuma prova. Portanto, não tinha nenhum elemento ali que justificasse a existência daquele documento. Especialmente um documento que já vem com a previsão da prisão de ministro do STF. No caso de invasão estrangeira, esse documento é redigido às pressas, de acordo com a situação que se dá naquele momento. O de Bolsonaro já estava pronto. E qual seria, então, a justificativa para que aquele decreto eventualmente... Porque ele não foi mesmo, né? Assinado e não foi apresentado. Por quê? Primeiro, porque os militares não embarcaram. Né? Os principais chefes das Forças Armadas não embarcaram. Você se lembra do Braga Neto fazendo campanha contra os militares? Você se lembra de pessoas em microfones muito poderosos dizendo que os militares do Brasil eram melancias, verde por fora, vermelho por dentro? Era isso que estava acontecendo nos bastidores e que a gente não sabia. Havia uma dificuldade de fazer com que essa gente embarcasse na tentativa de golpe, mas ainda havia uma possibilidade. E a possibilidade seria o 8 de janeiro. Malafaia gritando ali que a responsabilidade pelo 8 de janeiro é do atual governo chega a ser ridículo. Todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo viu o que aconteceu, todo mundo sabe quem são aqueles envolvidos e o seu histórico nas redes sociais e por que eles estavam ali, motivados por qual tipo de discurso. Aquele seria, digamos, o acontecimento que justificaria uma GLO, uma intervenção. Aquilo já não estava mais nas mãos de Bolsonaro. Mas na eventualidade de uma decretação de GLO, enfim, de militares nas ruas, era nisso que Bolsonaro, que Braga Neto, que Augusto Heleno confiavam. Era nessa virada de mesa com o apoio dos militares. Ou com a explosão de uma bomba no Natal de 2022 no aeroporto de Brasília, ou com um protesto que saísse completamente de controle, como foi o 8 de janeiro. Ou alguém acha natural que ninguém tenha sido preso, nenhuma pessoa tenha sido presa naquele dia. Uma briga de torcidas no Brasil termina com 25, 30 pessoas detidas. Ninguém foi preso.